No último capítulo, você e eu começamos a examinar o funcionamento interno de um transformador. Ele é uma das principais peças de tecnologia dentro de grandes modelos de linguagem e de muitas outras ferramentas na onda moderna de IA. Ele apareceu pela primeira vez em um artigo agora famoso de 2017 chamado Atenção é tudo que você precisa. E nesse capítulo, você e eu vamos nos aprofundar no que é esse mecanismo de atenção, visualizando como ele processa os dados. Para recapitular rapidamente, aqui está o contexto importante que quero que você tenha em mente. O objetivo do modelo que você e eu estamos estudando é pegar um trecho de texto e prever qual palavra virá a seguir. O texto de entrada é dividido em pequenos pedaços que chamamos de tokens. Vejam só. E muitas vezes são palavras ou pedaços de palavras. Mas apenas para tornar os exemplos desse vídeo mais fáceis para você e para mim, vamos simplificar, fingindo que os tokens são sempre apenas palavras. O primeiro passo em um transformador é associar cada token a um vetor de alta dimensão, o que chamamos de incorporação. A ideia mais importante que quero que você tenha em mente é como as direções nesse espaço de alta dimensão de todas as incorporações possíveis podem corresponder ao significado semântico. No último capítulo, vimos um exemplo de como a direção pode corresponder ao gênero, no sentido de que adicionar um determinado passo nesse espaço pode levá-lo da incorporação de um substantivo masculino à incorporação do substantivo feminino correspondente. Esse é apenas um exemplo. Você poderia imaginar quantas outras direções nesse espaço de alta dimensão poderia corresponder a vários outros aspectos do significado de uma palavra. O objetivo de um transformador é ajustar progressivamente essas incorporações para que elas não apenas codifiquem uma palavra individual, mas em vez disso inclua um significado contextual muito mais rico. Devo dizer desde já que muitas pessoas acham o mecanismo de atenção, essa peça-chave de um transformador, muito confuso. Então não se preocupe se levar algum tempo para que as coisas sejam absolvidas. Acho que antes de mergulharmos nos detalhes computacionais e em toda essa multiplicação de matrizes, vale a pena pensar em alguns exemplos do tipo de comportamento que queremos que a atenção possibilite. Considere as frases toupeira verdadeira americana, um molde de óxido de carbono e faça uma biópsia da toupeira. Você e eu sabemos que a palavra toupeira tem significados diferentes em cada um deles, com base no contexto. Mas após a primeira etapa de um transformador, aquele que divide o texto e associa cada token a um vetor, o vetor associado ao mol seria o mesmo em todos esses casos, porque essa incorporação inicial do token é efetivamente uma tabela de consultas sem referência ao contexto. E somente na próxima etapa do transformador que os embedding
circundantes têm a chance de passar informações para este. A imagem que você pode ter em mente é que existem múltiplas direções distintas neste espaço de incorporação, codificando os múltiplos significados distintos da palavra. Toupeira, que é mol, é que um bloco de atenção bem treinado calcula o que você precisa adicionar. A incorporação genérica para movê-la para uma dessas direções específicas, em função do contexto. Para dar outro exemplo, considere a incorporação da palavra torre. Presumivelmente, essa é uma direção muito genérica e não específica no espaço, associada a muitos outros substantivos grandes e altos. Se essa palavra fosse imediatamente precedida por Eiffel, você poderia imaginar querer que o mecanismo atualizasse esse vetor para que ele aponte em direção que codifique mais especificamente a Torre Eiffel da França. Talvez correlacionada com vetores associados a Paris ou coisas feitas de aço. Se também fosse precedido pela palavra miniatura, então o vetor deveria ser atualizado ainda mais, para que não se correlacione mais com coisas grandes e altas. De forma mais geral do que apenas refinar o significado de uma palavra, o bloco de atenção permite que o modelo mova informações codificadas em uma incorporação para outra, potencialmente aquelas que estão muito distantes e potencialmente com informações muito mais ricas do que apenas uma única palavra. O que vimos no último capítulo foi como, depois de todos os vetores fluírem pela rede, incluindo muitos blocos de atenções diferentes, o cálculo realizado para produzir uma previsão do próximo token é inteiramente uma função do último vetor da sequência. Imagine, por exemplo, que o texto que você insere é a maior parte de um romance de mistério inteiro, até um ponto próximo ao fim, onde se lê: portanto, o assassino foi... Se o modelo for prever com precisão a próxima palavra, o vetor final da sequência, que começou sua vida simplesmente incorporando a palavra was, terá que ter sido atualizado por todos os blocos de atenção para representar muito mais do que qualquer indivíduo, palavra, codificando de alguma forma todas as informações da janela de contexto completa, que são relevantes para prever a próxima palavra. Para avançar nos cálculos, porém, vamos dar um exemplo muito mais simples. Imagine que uma entrada inclui a frase uma criatura azul, fofa, vagando pela floresta verdejante. E por enquanto suponha que o único tipo de atualização com o qual nos importamos é fazer com que os adjetivos ajustem os significados de seus substantivos correspondentes. O que estou prestes a descrever é o que chamamos de uma única cabeça de atenção. E mais tarde veremos como o bloco de atenção consiste em muitas cabeças diferentes que correm em paralelo. Novamente, a incorporação inicial de cada palavra é algum vetor de alta dimensão.
que codifica apenas o significado daquela palavra específica sem contexto. Na verdade, isso não é bem verdade. Eles também codificam a posição da palavra. Há muito mais a dizer sobre a forma como as posições são codificadas. Mas agora tudo que você precisa saber é que as entradas desse vetor são suficientes para dizer o que é a palavra e onde ela existe no contexto. Vamos em frente e denotaremos esse emblending com a letra E. O objetivo é fazer com que uma série de cálculos produza um novo conjunto, refinando em emblending, onde, por exemplo, aqueles correspondentes aos substantivos ingeriram o significado de seus adjetivos correspondentes. E jogando o jogo do aprendizado profundo, queremos que a maioria dos cálculos envolvidos se pareça com um produto de matrizes e vetores. Matrizes e vetores. Onde as matrizes estão cheias de pesos ajustáveis, coisa que o modelo aprenderá com base nos dados. Para ser claro, estou inventando esse exemplo de adjetivo, atualizando substantivos apenas para ilustrar o tipo de comportamento que você poderia imaginar uma cabeça de atenção fazendo. Tal como acontece com tanto aprendizado profundo, o verdadeiro comportamento é muito mais difícil de analisar, porque se baseia em ajustes e ajustes de grande número de parâmetros para minimizar alguma função de custo. Acontece que à medida que percorremos todas essas diferentes matrizes preenchidas, acontece que os parâmetros envolvidos nesse processo acho que é realmente útil ter um exemplo. Imaginamos que algo que poderia ser feito para ajudar a manter tudo mais concreto. Para a primeira etapa desse processo, você pode imaginar cada substantivo como criatura fazendo a pergunta: Ei, há algum adjetivo na minha frente? E para as palavras fofo e azul, para que cada uma possa responder. E para as palavras responderem sim, sou um adjetivo, estou nessa posição. Essa questão está de alguma forma codificada como mais um vetor. Outra lista de números que chamamos de consulta desta palavra. Esse vetor de consulta, porém, tem uma dimensão muito menor que o vetor de incorporação. Digamos 128. Calcular essa consulta parece pegar uma matriz determinada, que rotulei de WQ, e multiplicá-la pela incorporação. Comprimindo um pouco as coisas, vamos escrever esse vetor de consulta como Q. E então, sempre que você me ver colocando uma matriz ao lado de uma seta como esta, ela significa que multiplicar essa matriz pelo vetor do início da seta fornece o vetor em a ponta da flecha. Nesse caso, você multiplica essa matriz por todos os emblending do contexto, produzindo um vetor de consulta para cada token. As entradas dessa matriz são parâmetros do modelo, o que significa que o verdadeiro comportamento é aprendido a partir dos dados e, na prática, o que essa matriz faz é uma determinada cabeça de atenção. É difícil de analisar. Mas, para nosso bem, imaginamos um exemplo que esperamos que aprenda. Vamos supor que essa matriz de consulta mapeie os emblending
de substantivos para certa direção nesse espaço de consulta menor, que de alguma forma codifica a noção de procurar adjetivos em posições anteriores. Quanto ao que isso faz com outras incorporações, quem sabe? Talvez tente simultaneamente atingir algum outro objetivo com eles. No momento, estamos focados nos substantivos. Ao mesmo tempo, associado a isso, está uma segunda matriz chamada matriz-chave, que você também multiplica por cada um dos emblend. Isso produz uma segunda sequência de vetores que chamamos de chaves. Conceitualmente, você deseja pensar nas chaves como potencialmente respondendo às perguntas. Essa matriz-chave também está repleta de parâmetros ajustáveis e, assim como a matriz de consulta, mapeia os vetores de incorporação para o mesmo espaço dimensional menor, aquele espaço pequeno. Você pensa nas chaves como correspondendo às consultas, sempre que elas se alinham uma com as outras. Em nosso exemplo, você imaginaria que a matriz-chave mapeia os adjetivos como fofo e azul para vetores que estão intimamente alinhados com a consulta produzida pela palavra criatura. Para medir o quão bem cada chave corresponde a cada consulta, você calcula um produto escalar entre cada par de consulta-chave possível. Gosto de visualizar uma grade cheia de pontos, onde os pontos maiores correspondem aos produtos escalares maiores. Os locais onde as chaves e as consultas se alinham, para nosso exemplo de adjetivo e substantivo, seria um pouco mais parecida com isso. Onde se as chaves produzidas por fofo e azul realmente se alinham estreitamente com a consulta produzida por criatura. Então, os produtos escalares nesses dois pontos seriam alguns grandes números positivos. No jargão, o pessoal do aprendizado de máquina diria que isso significa que as incorporações de fofo e azul atendem à incorporação da criatura, em contraste com o produto escalar entre a chave para alguma outra palavra, como ou é a consulta para a criatura, haveria algum valor pequeno ou negativo que reflete que não estão relacionados entre si. Portanto, temos essa grelha de valores que pode ser qualquer número real, desde o infinito negativo até o infinito, dando-nos uma pontuação da relevância de cada palavra para atualizar o significado de todas as outras palavras. A maneira como usaremos essas pontuações é calcular uma certa soma ponderada em cada coluna, ponderada pela relevância. Certas somas vai nos trazer a resposta. Então, em vez de os valores enviarem de infinito negativo a infinito, o que queremos é que os números nessa coluna estejam entre 0 e 1. E que cada coluna some 1, como se fosse uma distribuição de probabilidade. Se você está vindo do último capítulo, sabe o que precisamos fazer então. Calculamos o softmax ao longo de cada uma dessas colunas para normalizar os valores.
Na nossa imagem, depois de aplicar Softmax a todas as colunas, preencheremos a grade com esses valores normalizados. Nesse ponto, você pode pensar em cada coluna dando peso de acordo com a relevância da palavra à esquerda em relação ao valor correspondente no topo. Chamamos essa grade de padrão de atenção. Agora, se você olhar para o papel original do transformador, há uma maneira bem compacta deles escreverem tudo isso. Aqui as variáveis Q e K representam as matrizes complexas dos vetores de consulta e de chave, respectivamente. Aqueles pequenos vetores que você obtém multiplicando os emblems pela consulta e pela matriz de chave. Essa expressão no numerador é uma forma realmente compacta de representar a grade de todos os produtos escalares possíveis entre pares de chaves e consultas. Um pequeno detalhe técnico que não mencionei é que para estabilidade numérica é útil dividir todos esses valores pela raiz quadrada da dimensão nesse espaço de consulta-chave. Então, esse softmax, que envolve a expressão completa, deve ser entendido como aplicando coluna por coluna. Quanto ao termo V, falaremos sobre isso em um segundo. Além disso, há outros detalhes técnicos que até agora pulei. Durante o processo de treinamento, quando você executa esse modelo em um determinado exemplo de texto e todos os pesos são ligeiramente ajustados para recompensá-los ou puni-los com base na probabilidade elevada que ele atribui à próxima palavra verdadeira na passagem, ele acaba tornando todo o processo de treinamento muito mais eficiente se você fizer com que ele preveja simultaneamente todos os próximos tokens possíveis após cada subsequência inicial de token nessa passagem. Por exemplo, uma frase que estamos focado, ela também pode prever mais palavras seguem a criatura e quais palavras seguem a. Isso é muito bom, porque significa que o que de outra forma seria um único exemplo de treinamento efetivamente funciona como muitos para os propósitos do nosso padrão de atenção. Isso significa que você nunca deve permitir que palavras posteriores influenciem palavras anteriores, pois, caso contrário, elas poderiam revelar a resposta para o que vamos ver a seguir. O que isso significa é que queremos que todos esses pontos aqui, aqueles que representam os tokens posteriores que influenciam os anteriores, sejam de alguma forma forçados a zero. A coisa mais simples que você pode pensar em fazê-lo é defini-los igual a zero. Mas se você fizer isso, as colunas não somariam mais 1. Elas não seriam normalizadas. Então, em vez disso, uma maneira comum de fazer isso é, antes de aplicar softmax, você define todas essas entradas como infinito negativo. Se você fizer isso, depois de aplicar o softmax, todas serão transformadas em zero, mas as colunas permanecerão normalizadas. Esse processo é chamado de mascaramento. Existem versões de atenção onde você não aplica
mas em nosso exemplo de GPT, mesmo que isso seja mais relevante durante a fase de treinamento do que seria, digamos, executá-las como um chatbot ou algo parecido. Você sempre aplica esse mascaramento para evitar que tokens posteriormente influenciem os anteriores. Outro fato que vale a pena refletir sobre esse padrão de atenção é como seu tamanho é igual ao quadrado do tamanho do contexto. É por isso que o tamanho do contexto pode ser um grande gargalo. Para modelos de linguagem grande, e aumentá-lo não é trivial. Como você imagina, motivado por um desejo por janelas de contexto cada vez maiores? Nos últimos anos, assistimos a algumas variações do mecanismo de atenção que visa tornar o contexto mais escalável. Mas aqui mesmo, você e eu continuamos focando no básico. Ok, ótimo. Calcular esse padrão permite que o modelo deduza quais palavras são relevantes para quais outras palavras. Agora você precisa realmente atualizar o Zenblending, permitindo que as palavras passem informações para qualquer outra palavra para as quais sejam relevantes. Por exemplo, você deseja que a incorporação de Fluffy cause de alguma forma uma alteração na criatura que mova para uma parte diferente desse espaço de incorporação de 12.000 dimensões que codifica mais especificamente uma criatura Fluffy. O que vou fazer aqui é primeiro mostrar a maneira mais direta de fazer isso. Embora haja uma pequena maneira disso ser modificado no contexto da atenção multifacetada. A maneira mais direta seria usar uma terceira matriz, o que chamamos de matriz de valores, que você multiplica pela incorporação da primeira. A primeira palavra, por exemplo, seja fluff. O resultado disso é o que você chamaria de vetor de valores. E isso é algo que você adiciona à incorporação da segunda palavra. Nesse caso, algo que você adiciona à incorporação da palavra criatura. Portanto, esse vetor de valor vive no mesmo espaço, de dimensão muito mais altas que os Zenblending. Quando você multiplica essa matriz de valores pela incorporação de uma palavra, você pode pensar nisso como se essa palavra fosse relevante para ajustar o significado de outra coisa, o que exatamente deveria ser. Adicionando a incorporação desta outra coisa para refletir esse. Olhando para trás de nosso diagrama, vamos deixar de lado todas as palavras e as consultas, já que depois de calcular o padrão de atenção, você terminou com elas. Então você vai pegar essa matriz de valores e multiplicá-las por cada uma dessas incorporações para produzir uma sequência de vetores de valores. Você pode pensar nesses vetores de valor como estando associados às chaves correspondentes. Para cada coluna nesse diagrama, você multiplica cada um dos vetores de valor pelo peso correspondente nessa coluna. Por exemplo, aqui na incorporação de Creatory, você adicionaria grandes proporções dos vetores de valor para Fluffy e Blue. Enquanto todos os outros vetores de valor seriam zerados, ou pelo menos quase zerados,
E finalmente a maneira de realmente atualizar a incorporação associada a esta coluna, previamente codificando algum significado livre de contexto de criatura. Você adiciona todos esses valores redimensionados na coluna, produzindo uma alteração que você deseja adicionar, que eu, nesse significado, rotulando delta, e em seguida adicionaremos isso à incorporação original. Esperançosamente, o resultado é um vetor mais refinado que codifica o significado mais contextualmente rico, como o de uma criatura azul fofa. E é claro que você não faz isso apenas em uma incorporação. Você aplica a mesma soma ponderada em todas as colunas dessa imagem, produzindo uma sequência de alterações, adicionando todas essas alterações às incorporações correspondentes, produz uma sequência completa de incorporações mais refinadas saindo do bloco de atenção. Diminuindo o zoom, todo esse processo é o que você descreveria como uma única cabeça de atenção. Como eu descrevi até agora, esse processo é parametrizado por 3 matrizes distintas, todas preenchidas com parâmetros ajustáveis, chave, consulta e o valor. Quero reservar um momento para continuar o que começamos no capítulo anterior, com a pontuação onde contamos o número total de parâmetros do modelo usando os números do GPT-3. Cada uma dessas matrizes de chave de consulta tem 12.288 colunas, correspondente à dimensão de incorporação de 128 linhas, correspondendo à dimensão desse espaço de consulta de chave menor. Isso nos dá cerca de 1,5 milhões de parâmetros adicionais para cada um. Se você olhar para essa matriz de valor por outro lado, a maneira como eu descrevi as coisas até agora sugeriria que é uma matriz quadrada que tem 12.288 colunas e 12.288 linhas, uma vez que tanto suas entradas quanto suas saídas residem nesse espaço de incorporação muito grande. Se for verdade, isso significaria cerca de 150 milhões de parâmetros adicionais. E para ser claro, você poderia fazer isso. Você poderia dedicar ordens de magnitude a mais parâmetros ao mapa de valores do que a chave e a consulta. Mas na prática é muito mais eficiente se, em vez disso, você fizer com que o número de parâmetros dedicados a esse mapa de valores seja igual ao número dedicado à chave e à consulta. Isso é especialmente relevante no cenário de execução de múltiplas cabeças de atenção em paralelo. A aparência disso é que o mapa de valores é fatorado como um produto de duas matrizes menores. Conceitualmente, eu ainda encorajaria você a pensar no mapa linear geral. Um com entrada e saída, ambos nesse espaço de incorporação maior, por exemplo, levando à incorporação do azul nessa direção de azul, que você adicionaria aos substantivos. Acontece que é um número menor de linhas normalmente, do mesmo tamanho que o espaço de consulta da chave.
O que significa que você pode pensar nisso como mapear os grandes vetores de incorporação em um espaço muito menor. Então, não é a nomenclatura convencional, mas vou chamá-la de matriz de valores decrescentes. A segunda matriz mapeia esses valores menor de volta ao espaço de incorporação, produzindo os vetores que você usa para fazer as atualizações reais. Vou chamar essa matriz de aumento de valor, o que novamente não é convencional. A maneira como você veria isso escrito na maioria dos artigos parece um pouco diferente. Falaria sobre isso em um minuto. Na minha opinião, isso tende a tornar as coisas um pouco mais confusas conceitualmente. Para usar o jargão da álgebra linear aqui, o que estamos basicamente fazendo é restringir o mapa de valores gerais a uma transformação de classificação baixa. Voltando à contagem de parâmetros, todas essas 4 matrizes têm o mesmo tamanho. E somando-as, obtemos cerca de 6,3 milhões de parâmetros para uma cabeça de atenção. Como uma observação rápida pode ser um pouco mais preciso, tudo que foi descrito até agora é o que as pessoas chamariam de cabeça de autoatenção. Para distingui-la de uma variação que surge em outros modelos, chamada atenção cruzada. E isso não é relevante para o nosso exemplo de GPT. Mas se você estiver curioso, a atenção cruzada envolve modelos que processam 2 tipos distintos de dados, como o texto em um idioma e o texto em outro idioma, que faz parte de uma geração contínua de uma tradução, ou talvez entrada de áudio, de fala e uma transcrição contínua. Uma cabeça de atenção cruzada parece quase idêntica. A única diferença é que os mapas de chave e de consulta atuam em conjunto de dados diferentes. No modelo que faz tradução, por exemplo, as chaves podem vir de um idioma, enquanto as consultas vêm do outro, e o padrão de atenção pode descrever quais palavras de um idioma correspondem a quais palavras de outro idioma, simultaneamente. E nessa configuração, normalmente, não haveria mascaramento, uma vez que não há realmente qualquer noção de token posterior afetando os anteriores. Porém, mantendo foco na autoatenção, se você entendesse tudo até agora e passasse por aqui, chegaria à essência do que realmente é a atenção. Tudo o que nos resta é definir o sentido em que você faz isso, muitas vezes diferentes. Em nosso exemplo central, nos concentramos nos adjetivos que atualizam os substantivos. Mas é claro que há muitas maneiras diferentes pelas quais o contexto pode influenciar o significado de uma palavra. Se as palavras precederem a palavra carro, isso tem implicação para a forma e estrutura desse carro. E muitas associações podem ser menos gramaticais. Se a palavra bruxo estiver em algum lugar, na mesma passagem de Harry, isso sugere que isso pode estar se referindo a Harry Potter, ao passo que se, em vez disso, a palavra rainha, Susette e William estivessem nessa passagem.
Então, talvez a incorporação de Harry devesse ser atualizada para se referir ao príncipe. Para cada tipo diferente de atualizações contextual que você possa imaginar, os parâmetros dessa matriz de chave de consulta seriam diferentes para capturar os diferentes padrões de atenção e os parâmetros do nosso mapa de valor seria diferente com base no que deveria ser adicionado ao Zenblending. E novamente na prática, o verdadeiro comportamento desse mapa é muito mais difícil de interpretar, onde os pesos são definidos para fazer tudo o que o modelo precisa que eles façam para melhor cumprir seu objetivo de prever o próximo token. Como eu disse antes, tudo o que descrevemos é uma única cabeça de atenção. Em um bloco de atenção completo dentro de um transformador, consiste no que chamamos de atenção multicabeças, onde você executa muitas dessas operações em paralelo. Cada uma com sua própria consulta, chave distinta e mapa de valor. O GPT-3, por exemplo, usa 96 cabeças de atenção dentro de cada bloco, considerando que cada um já é um pouco confuso. Certamente é muita coisa para guardar na cabeça. Apenas para explicar tudo explicitamente, isso significa que você tem 96 matrizes de chave de consulta distintas, produzindo 96 padrões de atenção distintos. Então, cada cabeça tem sua própria matriz de valores. Distintas, usando para produzir 96 sequências de vetores de valores. Todos eles são somados usando os padrões de atenção correspondentes com o peso. O que significa que, para cada posição no contexto, cada token, cada uma dessas cabeças produz uma proposta de mudança a ser adicionada à incorporação. Naquela posição, né? Então, o que você faz é somar todas as alterações propostas para cada cabeça e adicionar o resultado à incorporação original daquela posição. Todas essas somas aqui seriam a fatia do que é produzido por esse bloco de atenção com múltiplas cabeças, uma única daquelas incorporações refinadas que aparecem na outra extremidade dele. Novamente, isso é muito em que pensar, então não se preocupe se levar algum tempo para entender. A ideia geral é que ao executar muitas cabeças distintas em paralelo, você está dando ao modelo a capacidade de aprender muitas maneiras distintas para as quais o contexto muda de significado. Aumentando nessa nossa contagem contínua de parâmetros com 96 cabeças. Cada uma incluindo sua nova variação dessas 4 matrizes. Cada bloco de atenção multicabeça termina com cerca de 6 milhões de parâmetros, 600 milhões de parâmetros. Há uma coisa um pouco irritante que eu realmente deveria mencionar. Para qualquer um de vocês que ler mais sobre transformadores, você se lembra de como eu disse que o mapa de valores é fatorado nessas 2 matrizes? Distinta que eu rotulei como matriz de valores inferior e matriz de valor superior. A maneira como enquadrei as coisas
sugeriria que você visse esse par de matrizes dentro de cada cabeça de atenção e poderia implementá-lo dessa maneira. Esse seria um design válido, mas a maneira como você vê isso escrito nos documentos e a forma como é implementado na prática parece um pouco diferente. Todas essas matrizes de aumento de valor para cada cabeça aparecem grampeadas em uma matriz gigante que chamamos de matriz de saída, associada a todo o bloco de atenção com várias cabeças. E quando você vê as pessoas se referindo à matriz de valores para uma determinada cabeça de atenção, elas normalmente estão se referindo apenas a essa primeira etapa. Para os curiosos, deixei uma nota na tela sobre isso. É um daqueles detalhes que corre o risco de desviar a atenção dos principais pontos conceituais, mas quero destacá-lo apenas para que você saiba se leu sobre isso em outras fontes. Deixando de lado todas as nuances técnicas na prévia do capítulo, anteriormente vimos como os dados que fluem através de um transformador não flui apenas através de um único bloco de atenção. Por um lado, ele também passa por outras operações chamadas de perceptron multicamadas. Falaremos mais sobre ele no próximo capítulo. E então ele passa repetidamente por muitas cópias de ambas as operações. O que isso significa é que depois de uma determinada palavra absorver parte do seu contexto, há muito mais hipóteses de esta incorporação mais matizada ser influenciada pelo seu ambiente mais matizado. Quanto mais você avança na rede em cada incorporação, absorvendo cada vez mais significado de todas as outras incorporações que possam, sua vez, então ficando cada vez mais matizadas, a esperança é que haja capacidade de codificar ideias de níveis superiores e mais abstratas sobre determinada informação, além de apenas descritores de outras partes gramaticais, coisa como sentimento e tom, e se um poema e quais verdades científicas subjacentes são relevantes para uma peça e coisas assim. Voltando mais uma vez à nossa pontuação, o GPT-3 possui 96 camadas distintas, de modo que o número total de parâmetros principais de consulta consultas e valor, é multiplicado por outros 96, o que eleva a soma total para um pouco menos de 58 bilhões de parâmetros distintos dedicados a todas as cabeças de atenções. Isso é muito, com certeza, mas representa apenas cerca de 1/3 dos 175 bilhões que estão na rede no total. Portanto, mesmo que a atenção receba toda a atenção, a maioria dos parâmetros vem dos blocos situados entre essas etapas. No próximo capítulo, você e eu falaremos mais sobre esses outros blocos que também são muito mais sobre o processo de treinamento. Uma grande parte da história do sucesso do mecanismo de atenção não é tanto qualquer tipo específico de comportamento que ele permite,
mas o fato de ser extremamente paralelizáveis, o que significa que você pode executar um grande número de cálculos em um curto espaço de tempo usando GPUs. Dado que uma das grandes lições sobre aprendizagem profunda nas últimas décadas foi que a escala por si só parece proporcionar enormes melhorias qualitativas no desempenho do modelo, há uma enorme vantagem na arquitetura paralelizável que permite fazer isso. Se você quiser saber mais sobre essas coisas, deixei muitos links na descrição. Em particular, qualquer coisa produzida por Andrej Katers ou Chris Olin tende a ser puro. Nesse vídeo eu queria apenas chamar a atenção em sua forma atual. Mas se você está curioso para saber mais sobre a história de como chegamos aqui e como você pode reinventar essa ideia por si mesmo, o meu amigo Vivian acabou de colocar alguns vídeos dando muito mais dessas motivações. Além disso, Brit Cruz no canal The Art of the Problem tem um vídeo muito legal sobre a história dos grandes modelos de linguagem. Pela sua atenção, muito obrigado.